Breve meditação aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, interrompendo um pouco a nossa sequência em João. Efésios capítulo 4, eu gostaria de ler os versos 7 e 11 de Efésios 4. Diz assim, Efésios 4, 7, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E o verso 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. E como eu disse nesse domingo de assembleia, eu gostaria de destacar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, esse trecho aqui do verso 7, a graça foi dada a cada um de nós, a cada um de nós. Nós precisamos lembrar aqui, irmãos, que não existe nada no nosso corpo, nenhuma pequena célula no nosso corpo que não tenha uma função. E eu lembro quando eu estava no segundo grau, estudando biologia, estudando como é que é o mesmo nome? A hipótese ou a teoria da chamada evolução, e eu aprendi algumas coisas que depois a gente descobre que eles erraram muito feio nessa questão. Os livros que eu estudei naquela época diziam assim que o corpo humano é como se fosse um museu da evolução. Já viram isso? O seu corpo, o meu corpo, são verdadeiros museus da evolução. Né? O nosso corpo está cheio, eles não dizem isso mais, né? Mas eles diziam, o nosso corpo está cheio de órgãos chamados vestigiais, que são vestígios, né, da nossa evolução. Órgãos que tiveram uma função no passado, mas que hoje já não tem mais função nenhuma, perderam a utilidade no nosso corpo. E os livros davam como exemplos de órgãos que perderam a função a tireoide. A tireoide, né? A hipófise, outras glândulas espalhadas aqui pelo nosso corpo. O cóccix era o vestígio do rabo que a gente tinha, né? E hoje nós sabemos que todos eles são muito importantes. Até o apêndice que a gente tira, mas ele tem uma função. As amígdalas têm função, não são vestigiais, não é? Então, eu queria que você, usando essa afirmação aqui do verso 7, olhasse para você mesmo, fizesse, digamos assim, um teste, use esse texto como um teste. Existem muitas pessoas que pensam na igreja como um lugar, como um edifício, como um prédio, como uma construção para onde essas pessoas vão para ouvir sermões, para ouvir estudos bíblicos, e não fazem mais nada. São assistentes, são inteiramente passivas. Entram e saem. Mas o nosso corpo ele só funciona perfeitamente quando todas as partes juntas, e cada uma delas em particular, cumpre a sua função. A função particular a que essa parte do corpo foi destinada. E nós olhamos para nós mesmos e vemos como nós somos harmônicos. Existem, irmãos, duas formas de entendermos esse versículo aqui de Efésios 4, né, esse versículo 7. A primeira forma é, você tem um dom. Você tem um dom. E a segunda forma é, você é um dom. Você é parte do corpo e você ocupa um lugar neste corpo. Existe uma posição na qual você tem que estar. E hoje a igreja vai reconhecer, através de eleição, que alguns de nós, membros, né, devemos ocupar algumas posições dentro do corpo. E essas posições, alguns chamam de posições ou funções ministeriais, dons que Deus dá e que são os chamados dons do ministério.
E, irmãos, diante disso, pode parecer, às vezes, que existem alguns lugares, ou algumas posições, ou algumas funções que não são importantes à vista do verso 11. Mas o que é muito importante que a gente sempre tenha em mente, irmãos, e que nós precisamos sempre saber, digamos assim, estar na nossa mente, é que a graça foi dada a cada um de nós. Ou seja, a graça é dada também a você. Ela é dada a você. E, em segundo lugar, ele diz aqui, segundo a medida do dom de Cristo. O que nós precisamos entender dessa segunda parte do versículo? É que quem chama você é o próprio Jesus. É a cabeça do corpo que está te chamando para ocupar um lugar determinado no seu próprio corpo. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz, em um momento, que quem deseja ser um presbítero, quem almeja o episcopado, está almejando, está desejando uma grande coisa, mas por que você almeja? Porque é Deus que está te impulsionando, é Deus que está te chamando. Por isso nós não devemos ser resistentes a esse chamado. Esse chamado pode vir de várias formas. O meu, por exemplo, aconteceu como? Eu e minha esposa quisemos começar um trabalho de evangelização na nossa própria casa. Falamos com o Conselho da Igreja Presbiteriana de Maricá. Aceitaram, criamos o ponto de pregação. Francisco e a Lúcia fizeram uma placa muito grande, né, Lúcia? Colocamos naquele terreno baldio, a placa era maior do que a minha garagem, né? Bem grandona, lá com os trabalhos, meio de semana. Começamos. E o pastor não foi. Estava escalado para o primeiro dia, não foi. E aí, o que a gente faz? Túlio, vai lá. E aí fui. E não foi na segunda vez, não foi na terceira, não foi nunca, na realidade. E aí, não tem ninguém, não tem ninguém, vai tu mesmo, né? E é assim que começou, irmãos. E eu reconheci nisso um chamado. Eu acho interessante que quando Davi chegou lá no campo de batalha com os filisteus e viu Golias afrontando o exército, o texto não diz que ele recebeu um dom especial de Deus, e ele olhou e disse assim, poxa, não tem ninguém, eu vou. E foi. Nós não precisamos ficar esperando, né? Ouvir uma voz do céu, ter uma experiência mística. O trabalho está aí. Você sente o desejo, o impulso? Siga. Quem nos chama é o próprio Senhor Jesus. Algo que nós também precisamos entender aqui, irmãos, é que não existe nada tão longe, tão distante da descrição que o Novo Testamento faz da igreja, daquilo como o que se convencionou chamar de institucionalismo, de eclesiasticismo. Lembram-se das aulas na classe de novos membros? A Bíblia não dá nenhuma importância, o Novo Testamento não dá nenhuma importância a título. Pastor, presbítero, diácono, reverendo, bispo, arcebispo, cardeal primaz, todas essas coisas que os homens acham tão importantes. Não são os subjetivos que são enfatizados, são os verbos. Pastoreie, apacente. É o encargo, é a tarefa, é o trabalho. Nós vemos aqui, irmãos, no contexto de Efésios 4, o próprio Espírito Santo produzindo, através de mim, através de você, e preservando algo muito caro a Deus, que é a unidade da igreja. A unidade da igreja. Mas nós vemos hoje, irmãos, homens se levantando a si próprios, se autoelegendo, se eu posso dizer assim, cercando-se de privilégios, cercando-se de redes de proteção, rompendo os limites entre aquilo que é da igreja e aquilo que é propriedade sua, se separando do comum da congregação, se tornando pessoas intocáveis, inacessíveis.
líderes intocáveis, inacessíveis, autoritários. E eu quero repetir aqui, irmãos, antes da nossa assembleia, não existe nada no Novo Testamento que nos dê base para estabelecer qualquer tipo de divisão, de distinção rígida, absoluta, entre aquilo que se convencionou chamar de clero e laicato, entre a liderança e os demais membros da congregação. Nós não encontramos no Novo Testamento nada que nos dê suporte para um tipo de governo monárquico, autoritário, individualista. Nós aprendemos do Senhor Jesus que nós não devemos fazer dos homens de senhores da nossa vida. Aprendemos que não existe autoridade papal ou monárquica. Aprendemos que ninguém pode liderar sem ser reconhecido pela igreja através de eleição. E nós nos submetemos a esse escrutínio da igreja todos os anos. Todos os anos a igreja precisa confirmar aquelas pessoas que estarão aqui dirigindo os rumos da igreja através da exposição da sua palavra. Nós sabemos sim, irmãos, que essa graça de Jesus é multiforme. Nós sabemos que ela varia de caso a caso. E o versículo 11 mostra isso. É ele quem determina quem será o que no seu corpo. E nós vemos também que, sim, há diferenças. E a Bíblia nos exorta a todos nós que, por exemplo, se dê dobrada honra aos presbíteros que se afadigam na palavra e no ensino. Havia pessoas na igreja primitiva que diziam que qualquer pessoa estava habilitada a ensinar autoritativamente. Que todos, sem exceção, eram mestres. Mas a Bíblia não diz isso. Tiago, capítulo 3, verso 1, diz o seguinte: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. A versão na linguagem de hoje diz assim: meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Que Deus tenha misericórdia de nossas almas. Então, irmãos, Jesus não determinou que todos sejam mestres, e nem que muitos sejam mestres. Por isso nós devemos reconhecer que nós temos diferentes dons, que nós temos diferentes funções, que nós temos diferentes capacidades, que existem diferentes vocações na igreja. Mas, ao mesmo tempo, é meu dever, é seu dever, não abrir mão desses princípios que nós aprendemos quando nos tornamos membros da Igreja Reformada Presbiteriana, dessa verdade muito clara de que não existe diferença entre leigos e clérigos. Nós não temos clérigos aqui na nossa igreja. Lembram daquela empregada que, no tempo de do Oliver Cromwell, a igreja se tornou uma igreja muito simples na Inglaterra. O presbiterianismo dominou lá esse período auge do puritanismo. Mas o Cromwell morreu e o filho do rei, Carlos I, Carlos II, Carlos I tinha sido julgado, condenado e decapitado, Carlos II assume o trono e logo tudo volta a ser o que era antes, né? E uma empregadinha, uma operária, né, que chegou na igreja no domingo levando seu banquinho, porque as igrejas não tinham bancos, né, para sentar. Se você quisesse sentar, tinha que trazer o seu próprio banco. Ela chegou na igreja levando seu banquinho e olhou para o púlpito e viu um sujeito todo paramentado, toga, estola, e não teve dúvida, pegou o banquinho e zupt, foi presa. Perguntaram por que ela veio, por que ela fez isso. E ela disse: eu fui participar de um culto e não assistir uma missa papal. Então, nós sabemos que
esses dons, embora variados, não têm caráter hierárquico. Nós devemos sim, e vocês, irmãos, devem, né, reconhecer as distinções e respeitar os irmãos que vão exercer esses dons ministeriais. Aliás, esse é um dos pontos da nossa profissão de fé. Mas a relação deles com vocês não é a mesma relação de um plebeu diante de um nobre. Não é a mesma relação de um leigo diante de um clérigo. E também não é a relação de um mero cidadão diante de uma autoridade do governo. Então, irmãos, para finalizar, que todos nós, principalmente aqueles que recebem esses dons ministeriais, verso 11, lembremos constantemente, todo dia, de 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Eu vou ler isso na linguagem de hoje. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus que lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não tivesse sido lhe dado por Deus? Glória somente a Deus, irmãos. Glória somente a Deus. Uma palavra adicional, o oposto, não é? Talvez você pense que você não tem importância na igreja, mas veja o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 12. Se o pé disser, não sou membro do corpo, porque não sou mão, nem por isso deixa de ser um membro do corpo. E o que pensariam vocês se ouvissem uma orelha dizer, não sou membro do corpo, porque sou apenas orelha e não olho? Será que isso a faria menos parte do corpo? Suponhamos que o corpo inteiro fosse olho. Então, como vocês ouviriam? Ou se o corpo todo fosse orelha, como é que vocês poderiam sentir o cheiro de alguma coisa? Entretanto, Deus criou muitos membros para os nossos corpos e colocou cada um desses membros conforme Ele quis. Que coisa esquisita seria um corpo se tivesse somente um único membro. E assim foi que Ele fez muitos membros em um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. E alguns dos membros que parecem ser os mais fracos e menos importantes são, na realidade, os mais necessários. E aqueles membros que achamos ser menos honrosos, nós os protegemos com todo o cuidado. Assim, Deus armou o corpo de tal maneira que se dão cuidado e honra maiores àqueles membros que, de outro modo, poderiam parecer menos importantes. Isso produz harmonia entre os membros, não havendo divisão no corpo. Todos os membros têm o mesmo interesse uns pelos outros. Se um membro sofrer, todos os outros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os outros se alegram com ele. 1 Coríntios 12, 15 a 26 na Bíblia Viva. Então, irmãos, são esses os textos que eu gostaria de lembrar aos irmãos quando pensamos na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Tanto aqui, vocês que estão sentados nos bancos, quanto nós que vamos ser eleitos pela igreja. Os coríntios deixaram de pensar dessa forma. E qual foi o resultado? Nós vemos uma igreja dividida. Muitos grupos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, os espirituais, os pneumáticos, né? Facções, panelinhas. Uma igreja pode se degenerar, irmãos, de tal forma até o ponto de não ser mais reconhecida como uma igreja, mas um mero aglomerado de pessoas. Igreja reformada presbiteriana. O que nós somos? Quem é você nesse corpo?
É a sua obrigação, obrigação de cada um de nós, fazer a nossa parte, a sua parte, para que nós, a igreja, funcionemos como o próprio Senhor Jesus determinou que ela funcionasse. Você precisa se lembrar que você não se pertence a você mesmo, você foi comprado e você precisa buscar não mais os seus próprios interesses, mas os interesses dele. É isso que ele quis dizer quando busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, peça a ele que ele mesmo lhe mostre o que ele quer que você faça e onde quer que ele quer que você esteja. E faça com toda a força, com toda a alma e com todo o entendimento aquilo que você sabe que precisa fazer. Foi o Senhor que chamou você. Foi o Senhor que o colocou na igreja. Então você é essencial à igreja. Você faz parte do corpo. Portanto, você tem um dom e você é um dom. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai Celeste, abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, Senhor Deus. Fortalece-a, promove, Senhor Deus, essa verdadeira unidade. E que nesses 27 anos que temos seguido após o Senhor, que possamos olhar para o futuro, Senhor, ver os jovens crescendo, as crianças crescendo, os idosos partindo para a glória, Senhor Deus, mas a tua igreja militante continuando, Senhor Deus, a suportar e a padecer e a combater o bom combate, Senhor Deus. E que assim seja, Senhor Deus, para a glória, para a honra e para o louvor do teu santo nome. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos terminar, irmãos, cantando. Eu acho que não podia cantar outro, senão o hino 299. E vamos nos despedir com a bênção e logo depois uma pausa pequena para nós fazermos a nossa assembleia. Hino 299, Renovação. Vamos ficar de pé para cantar? Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dai tua plena graça. Seu vigor vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Irmãos, vamos receber a bênção e vamos, em vez do tríplice amém, cantar o hino 5, o hino mais antigo do nosso inário. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que o amor eterno e insondável de Deus, o nosso Pai Celestial, e que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos amados, e sobre todo o seu povo, não somente hoje, mas pelos séculos sem fim. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém.
Sim.